Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos apresentar o tema Estruturas e Desigualdades Sociais à luz dos filósofos liberais modernos. A ideia é apresentar suas principais ideias, né, que foram importantes para servir como base da teoria das desigualdades entre o século XVI e século XVIII. Pois bem, as estruturas sociais representam a forma como as sociedades se organizam e está relacionada a fatores como econômico, social, político, religioso, cultural, entre outros. Ao menor contato que temos com a vida social em uma sociedade, podemos observar que os indivíduos são diferentes entre si. Essas diferenças, elas se expressam sobre vários aspectos, seja no plano das coisas materiais, das religiosas, da personalidade, da inteligência, do físico, da raça, da cultura, entre outros. Cada sociedade gera formas diferentes de desigualdades específicas, que são resultado de como elas se organizam. As desigualdades se manifestam de formas diferentes, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na África do Sul, no Japão, nas Filipinas, na Alemanha e etc. Entre o século XVI e XVIII, período de grandes transformações, a interpretação das desigualdades tornou-se um dos principais objetos de estudo da época. Sabiam que as desigualdades elas não eram fruto daquele momento histórico apenas, mas foi a partir dali que estes questionamentos promoveram explicações e justificativas. Inicialmente com Thomas Hobbes e posteriormente com John Locke, que floresceu a relação contraditória que regulamentaria a desigualdade concomitante ao desenvolvimento do capitalismo. O que pensava Hobbes? Ele acreditava que todos eram iguais, sendo esta a grande razão dos conflitos que havia entre os indivíduos na sociedade. Portanto, seria necessário que se fizesse um contrato social. Locke, por sua vez, acreditava que os homens eram livres e iguais. E essas condições fazia com que fosse necessário criar um pacto social. Esses conceitos, eles serão importantes porque eles darão forma à denominação que seria chamado de contratualista, nome dado a todos os filósofos pensadores que pensaram na relação entre sociedade, indivíduo e Estado, na formação do Estado moderno, tanto esse quanto os outros que serão citados posteriormente. No século XVIII, a problemática ela girava em torno da propriedade, da liberdade e da desigualdade. Edmund Burke, teórico e expoente do liberalismo inglês, ele dizia que a propriedade ela garantia a liberdade, no entanto exigia desigualdade. Jean-Jacques Rousseau, pensador francês, ele enfatiza basicamente que a liberdade só teria sentido se fosse baseada na igualdade e condenava a desigualdade, por acreditar que a mesma não gera liberdade. A novidade de suas ideias estava em considerar a desigualdade como um fenômeno social.
se preocupava com as formas de perpetuação das estruturas sociais desempenhadas pelas instituições sociais na manutenção dos privilégios existentes. Com o advento da industrialização a partir do século XVIII e o crescimento do sistema capitalista, o capital e o trabalho tornam-se um dos principais elementos desse novo modo de produção. O capitalista e o operário tornam-se os principais protagonistas dessa nova ordem social. Naquela época, a base do liberalismo era a defesa da propriedade privada, a liberdade do comércio e a igualdade perante a lei. A concepção que vigorava na sociedade medieval, ela estava sendo abruptamente transformada. Portanto, louvava-se os homens de negócio como exemplo de sucesso, e sua conduta deveria servir como modelo para a sociedade como um todo. Os pobres, no entanto, deveriam colaborar para preservar os bens dos ricos, uma vez que lhes davam trabalho. E ainda mais, não deveriam se revoltar contra sua situação para não criar dificuldades para seus patrões, que não eram culpados por serem ricos. Ou seja, embora fossem oprimidos, explorados e vivessem em condições deploráveis de pobreza, não era dado a eles o direito, de reclamar. Ao pobre era recomendado paciência, religiosidade e seriedade como forma de aceitação das novas regras que estavam sendo estabelecidas. Antes, justificava-se a pobreza como ausência de Deus, agora conjuntamente ao abandono de Deus. Edmundo Burke, no século XVIII, ao discutir se o governo e os ricos deveriam atender às necessidades dos mais pobres, ele afirma que ninguém deveria ajudá-los, visto que, se até mesmo a providência divina os havia abandonado. A pobreza, ela é apresentada como algo necessário para a sociedade, pois sem ela não haveria riqueza. A única condição dada aos pobres é serem obedientes e disciplinados. Voltaire afirmava que era necessário manter os ganhos dos pobres sempre limitados, ou seja, nunca dar-lhes um salário que fosse acima de suas necessidades básicas, pois se assim não fosse, eles não se submeteriam ao trabalho. Por fim, é possível observar que os intelectuais que representam a base do pensamento liberal moderno, em geral, eles possuíam na alma de suas teorias um espírito excludente e praticavam um sectarismo, um proselitismo de classe. Como defensores da ordem social vigente, criavam formas estruturais que fosse conveniente às suas próprias classes sociais, e não apresentavam que aquelas condições elas eram resultado das relações sociais e das condições materiais vigentes nas sociedades às quais eles viviam, mas sim como fruto de suas próprias decisões e abandono divino. Vale ressaltar que naquela época a educação era muito restrita, o voto era censitário, os meios de comunicação pouco evoluídos e
pouco acessíveis, né? Portanto, essas informações não eram de conhecimento da grande maioria da classe dominada, que não tinha consciência sobre o que pensava a classe dominante. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.